Hello, Biters! Esse é o CCB Indústria, o canal perfeito para se atualizar sobre as notícias do universo industrial enquanto você toma o seu café. Eu sou a Gabriela, jornalista do time de comunicação da Evcom, uma empresa que desenvolve soluções baseadas em ciências de dados para as grandes indústrias. Hoje eu vou conduzir o nosso bate-papo aqui e no episódio de hoje a conversa é com alguém que vive a inovação no dia a dia, não só como um conceito, mas como uma prática dentro das organizações. E nada melhor do que ela para contar quem ela é e como ela faz isso acontecer. Seja muito bem-vinda, Bruna. Pode se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente? Claro. Olá, pessoal. Inicialmente eu gostaria de agradecer, a todo o time da Evcom pelo convite para estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna Silva, hoje eu atuo como gerente da TMS, que é a Unidade de Negócios Educacionais da Tecni. Mas falando um pouquinho mais sobre quem eu sou, eu já atuo há 11 anos com inovação e empreendedorismo. Sim, tem 11 anos que eu tento explicar para minha família o que é que eu faço e ninguém entende no Natal, mas sempre trazendo aqui novas iniciativas, perspectivas, para que a gente tenha pessoas e negócios mais inovadores. Eu sou formada em engenharia de produção, tenho mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual, e ao longo desses meus 11 anos de carreira já tive a oportunidade de ser gerente de projetos e coordenadora de outras iniciativas de inovação e empreendedorismo que a gente tem aqui em Minas Gerais, mas sempre atuando com o Brasil inteiro, seja em startups, empresas de todos os segmentos, indústrias, governos, enfim, já tive a oportunidade de ter várias coisas diferentes ali ao longo do tempo. Bruna, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre conhecimento, métodos e ferramentas aplicadas à inovação e à transformação digital. Para começar, eu queria te ouvir sobre uma coisa que parece simples, mas no fundo é a base de tudo. Com tantas mudanças acontecendo, muita gente está tendo a chance de se envolver com a inovação agora pela primeira vez. O que pode fazer a diferença para que essa experiência seja mais construtiva e produtiva? Olha, trabalhar com inovação tem sido cada vez mais demandado aí das pessoas e, dos profissionais, mas realmente é um desafio porque nem sempre a gente está 100% preparado para isso. Então, se eu pudesse dar algumas dicas para quem está começando a se envolver nesse mundo, a primeira delas seria entender que existem diferentes tipos de inovação. Às vezes as pessoas entendem que inovação sempre é tecnologia, mas pode ser uma mudança de processo, um novo produto ou serviço, novo modelo de negócio, a gente tem experiência do usuário. Então, entender essas diferentes características e possibilidades dá para a gente uma maior leque de possibilidades de como que a gente pode inovar e até ajuda a gente a reconhecer coisas que a gente já faz, que são inovadoras, mas que a gente não tinha toda essa visão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Além disso, participar de eventos, conversar com pessoas que já têm um maior envolvimento com esse tipo de iniciativa também ajuda muito, porque dá para a gente um maior repertório, abre a nossa cabeça sobre essas questões. E uma coisa que é essencial, gente, para todo mundo que quer trabalhar com inovação, e olha que eu sou engenheira de produção, Então, engenheira é aquela pessoa que gosta bastante de caixinha, de processo, mas trabalhar com inovação quer dizer que você tem que se sentir bem no desconforto. A gente precisa o tempo inteiro saber que a gente está trabalhando com algo que tem risco, que é incerto, que pode não caminhar da forma como a gente gostaria, mas isso faz parte. É que é tão valioso aquilo que a gente está querendo construir e tão difícil e complexo em alguns momentos, mas nem sempre, que vai fazer sentido a gente poder se abrir para poder falhar em alguns momentos em prol de um resultado melhor. Então, se a gente conseguir pegar essas 3 dicas, eu acho que a gente começa muito bem nesse mundo da inovação. Ah, que legal. Você trabalha com métodos que ajudam a dar estrutura a processos muito complexos. Como esses métodos contribuem para tornar a inovação mais acessível, especialmente para quem não é da área de tecnologia? Perfeito. Eu ouvi uma frase assim recentemente que eu gostei muito, que já ela fala o seguinte: a inovação em si ela já é incerta, cheia de riscos e é um pouco imprevisível. Trabalhar com inovação não precisa ser. Por quê? Porque a gente tem métodos, ferramentas e processos que vão nos ajudar com isso, que vão permitir que a gente reduza um pouco dessa incerteza da inovação. Então, eu gosto muito de trazer também que, assim, ferramenta, gente, é algo que simplifica a realidade. Então, às vezes, eu não sei por onde eu vou, talvez, começar a pensar a estratégia da minha empresa,
Mas quando eu pego uma SWOT, na qual eu trago ali pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, isso me ajuda a pensar onde a minha empresa está e como eu posso me posicionar. Então, a gente tem várias ferramentas e métodos que vão nos ajudar com isso, nessa tradução, nessa visão. Então, por exemplo, quando eu vou pensar em como eu posso resolver um problema, eu posso usar um Lean Canvas, que ele vai me dar ali uns direcionadores de quais são os pontos importantes, os pontos principais de atenção para poder pensar qual que é o problema real. Poxa, eu vou entregar essa solução para alguém, então a gente pode usar um Value Proposition Canvas, por exemplo, para pensar em como a minha solução se encaixa para as dores ou para as oportunidades de ganho daquela pessoa, quem que é aquela pessoa em especial. E isso tudo ajuda a gente nesse processo de construir, refinar o olhar, que na verdade é um pouco de organizar o que já está na nossa cabeça, sabe? A gente sabe muito, mas às vezes na hora de traduzir isso para algo estruturado é onde a gente falha. Legal, Bruna. Existe um mito de que inovar depende de genialidade ou de grandes insights. Como você enxerga o papel do conhecimento estruturado no lugar do achismo nesse processo? Olha, eu reconheço o valor da gente ter Steve Jobs, Mark Zuckerberg e outras personalidades reconhecidas, né, pela sua genialidade e pelas soluções que elas criaram. Mas nenhuma delas fez isso sozinha. Lógico que eles têm um diferencial, mas a inovação ela não é um processo de eureka. Não é aquela lâmpada que acendia no desenho animado que a gente via quando era mais novo, sabe? Ela acontece porque a gente vai acumulando conhecimento, repertório, e quando a gente combina esses conhecimentos, não só os meus, Bruno, mas os da Gabriela e das pessoas que estão ali envolvidas naquela inovação, é que a gente consegue criar algo ou melhorar algo de fato. Então, quando eu vou me abastecendo desse repertório, eu consigo trazer mais inputs, né, mais insumos, para que eu consiga pensar em inovações, questões diferentes, entendendo principalmente o contexto no qual aquela inovação vai ser realizada. E para isso, gente, lógico que é importante a gente conhecer da inovação, né? Conhecer esses métodos, ferramentas, a teoria da inovação, conhecer de tecnologia, né? Para quando a gente está falando ali de soluções que têm essa pegada, digitais e tecnológicas, mas também vale muito a gente estudar e aprender sobre coisas que não têm nada a ver com o nosso trabalho. Porque quando eu estou muito dentro da minha caixinha, é difícil dar espaço para que eu possa combinar ideias novas. Então, eu gosto muito, por exemplo, de assistir vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre edição gráfica, e eu vou traduzindo e levando alguns conceitos disso para o meu dia a dia de trabalho. Isso me ajuda a ser uma pessoa mais inovadora também. Ah, incrível. Em contextos organizacionais, muitas vezes, as equipes não falam a mesma língua. Como lidar com esse desalinhamento entre áreas técnicas, áreas de negócios e de operação quando o assunto é inovação? Gente, comunicação ela é sempre uma questão, né? E quando a gente não consegue entender que está na mesma página, pode gerar ali alguns ruídos que inclusive podem travar projetos. Então, essa visão de que a gente precisa se entender, ela é primordial. E se entender também é entender que está todo mundo horizontal, todo mundo em prol da mesma questão e evitar que a gente pense que, poxa, porque eu vivo isso ou porque eu vivi aquilo, o meu conhecimento vale mais do que do outro. Então, o que que eu entendo? Para começar, a gente precisa sempre ter a mente aberta, porque quando a gente está falando de inovar e refinar ideias, pode ser que aquilo que eu trouxe outra pessoa vai ter uma perspectiva diferente, vai trazer uma crítica, uma forma diferente de fazer. Se eu não estiver aberta para ouvir esses feedbacks, a gente vai ter dificuldade de caminhar para algo que realmente seja interessante. Então, a gente fazer sessões de brainstorming estruturados, onde a gente dê oportunidade para todo mundo falar o que pensa, sem críticas, a gente conseguir também ter reuniões periódicas, porque quando eu vou entendendo que, olha, esse é o jeito de falar, né, Gabriela? Não é que ela está falando daquele jeito comigo. Deixa de ser pessoal e passa a ser sobre o problema, facilita muito. Dentro da inovação, é natural que haja conflito. A inovação em si só, ela é um conflito, né? Ela vai ser algo que vai contra o processo que já está estabelecido, uma solução que já está estabelecida, ela quer algo diferente. Então, se a gente puder trazer algumas técnicas de gestão de conflitos, como fazer perguntas,
escutativa, realmente tentar entender o que que o outro está trazendo, para que a gente consiga caminhar a partir daí, a gente vai ser mais forte nesse coletivo que é necessário para a inovação. Para quem quer começar a se preparar melhor para contribuir com iniciativas de transformação digital, que tipo de ferramentas, referências ou práticas você indicaria como ponto de partida? Ótimo. A gente tem alguns livros e alguns artigos que falam sobre transformação digital, qual que é o alinhamento que ela tem ali com a inovação. E acho que a primeira coisa, gente, é entender que transformação digital e digitalização são coisas completamente, não completamente diferentes, minto, mas elas não são a mesma coisa, elas não são sinônimos. Quando a gente fala de transformação digital, ela realmente perpassa a empresa de uma forma muito diferente, né? E a gente tem alguns livros que falam sobre isso, por exemplo, A Quarta Revolução, é um livro que traz isso de uma forma super interessante da gente conseguir abordar. Então, seria uma boa uma boa forma de começar aí essa caminhada. Entender de tecnologias também é legal, não que a gente precise saber operar todas, mas, poxa, eu ouço falar o tempo todo de inteligência artificial, de IA generativa, o que isso significa de fato? Né? Já ouvi falar sobre blockchain, sobre internet das coisas, mas o que é cada uma dessas possibilidades e qual que é o valor que elas entregam, para eu saber escolher bem que tecnologia eu vou usar para resolver determinado tipo de problema. Eu posso não saber operar, mas eu preciso saber que aquilo existe e é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro de um contexto. Além dessa visão mais tecnológica, uma coisa que diferencia muito a transformação digital é a necessidade da gente trabalhar pautado por dados. Então, pensar em analytics, em cursos de ciências de dados, da gente ter essa visão de como que eu posso usar dados para tomar decisões, né, de negócio, de operação, também é algo que vai diferenciar esse profissional que quer trabalhar na transformação digital. Aproveitando, Bruna, que a gente entrou nessa pauta das referências, queria saber o que você tem para indicar para quem quer se aprofundar mais nesse tema. Pode ser um livro, um podcast, um filme, uma série. Gente, eu vou ser um pouco bairrista, mas eu só recomendo coisa boa, tá? Dentro da Tecnia, a gente tem um podcast, que é o A Diretoria Podcast, onde a gente convida gestores e líderes de empresas de diversos segmentos de todo o Brasil, inclusive a indústria, para poder trazer para a gente a sua experiência com gestão, inovação e transformação digital. Então, eu recomendo a diretoria porque a gente vai ter vários exemplos reais de empresas brasileiras que estão passando por esse processo, compartilhando quais foram as dores que elas enfrentaram, como que elas passaram por isso, dando ali dicas também de ferramentas e outros livros. Então, acho que é uma ótima pedida para a gente poder se capacitar sobre esse ponto. Ótimo. Para a gente fechar, Bruna, queria saber se você topa fazer um bate-bola, pergunta, pensamento rápido. Agora? Agora? Vamos lá. Uma palavra que você associa com transformação digital. Tecnologia. Um método ou ferramenta que mudou sua forma de trabalhar. Teste card. O maior erro que as empresas cometem quando tentam inovar. Um grande erro é focar muito na solução e esquecer qual que é o problema que elas estavam tentando resolver. Um conteúdo que você indicaria para quem quer se preparar melhor. Já que eu falei que é a diretoria, e lá na nossa primeira pergunta eu comentei da importância da gente saber diferentes tipos de inovação para poder entrar nesse contexto, né? Eu vou recomendar um episódio do professor Raoni Barros Bagno, que é um professor referência em gestão da inovação que a gente tem no país, para que a gente possa entender como que a inovação está mais próximo do dia a dia do que a gente pensa, inclusive dentro da indústria. Por fim, inovar é mais método, talento ou coragem? Tudo junto e misturado. Bruna, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição, pelas dicas muito valiosas que você trouxe aqui pra gente. E esse episódio do CCB Indústria fica por aqui e eu te espero no próximo pra gente tomar um café juntos.